Se você puder acompanhar-me no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Esse texto, claro que você já o conhece. Entretanto, capítulo 11, verso 28. Entretanto, a palavra do Senhor sempre é nova. Então diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o verso 28, 29 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Obrigado. Podeis assentar. Bendito é o Senhor Jesus. Ao ser recebido com muito amor aqui nessa igreja mais uma vez, não só a mim quanto meu amado Jonatas, recebido não só pelo pastor Jason, como pelo pastor Niltinho, como pelos demais pastores. Eu gosto de referir-me aos senhores com muito respeito. E, na verdade, como comentava no início, logo quando fora recebido, é tão honroso estar nesta casa, muito especialmente nesse evento, né? Eu chamo lá em Dourados de realeza. Então, pastor Realeza, é tão nobre estar aqui, principalmente por acompanhar essa igreja e saber dos príncipes do Senhor que destilam sabedoria aqui nesse púlpito. E, naturalmente, nos é honroso pisar o mesmo e desfrutar desse mesmo privilégio, mas, ao mesmo tempo, nos é um tanto que pesado. Claro que o é. Ainda mais por saber quem somos, até porque tantos vasos cheios de graça, sabedoria, unção, passam por aqui, ainda mais nesse evento, que é um evento de suma importância, não que os outros não sejam, mas vasos grandes, já os encheram de grandes coisas. Então eu peço a sua compreensão, porque tudo que sei no Senhor é falar um pouco, mas a minha verdadeira expectativa é que o Espírito Santo os ensine, que Ele seja o vosso professor sempre, que aquilo que eu puder falar, falarei, mas aquilo que Ele é bom e é poderoso para ensinar, Ele certamente o ensinará. Ainda que eu me sinta apenas a asa de uma xícara, perto de um altar desse, todavia sei que o Senhor é grande e Ele está sempre aqui nesse lugar conosco. E eu estou feliz. Eu estou acompanhado de um homem forte, evangelista e obreiro lá de nossa igreja, também da área do ensino, dedicado à palavra do ensino, que eu creio que esse tem sido talvez a bandeira que o Espírito Santo está levantando nesse tempo, a bandeira do ensino. Em um universo de um país tão mergulhado em heresias, em um evangelho pobre, em uma palavra pífia, é necessário que se levante mestres, com graça, com autoridade, com coragem, para ensinar as Sagradas Escrituras, pois certamente são elas que conduzem as pessoas à vida eterna. Eu, antes de vos falar, eu quero, com licença do pastor Nilton, apresentar a vocês apenas alguns títulos que o Senhor tem me emprestado. Por favor, Jonathan. Lá, ao final, já providenciaram até uma equipe que está me auxiliando, e essa equipe já está lá com vários dos livros. Deus tem me dado muitos, ou melhor, alguns títulos, e o esforço em que faço eu tenho entendido em Deus. Ao estudar a vida do apóstolo Paulo, eu percebi, isso não é segredo a ninguém, que ele se esforçava para pregar o evangelho em todos os lugares e sem ser pesado para quem quer que seja. Mas, acima de se manter, ele se preocupava em manter aqueles que com ele militavam.
E os senhores sabem disso, as senhoras também. E ele fazia tendas. E as suas tendas eram comercializadas, ora por Timóteo, ora por Silas, ora por ele mesmo. E com essas tendas ele conseguia manter-se no ministério. E, portanto, livros são minhas tendas. Deus tem me dado essas pequenas tendas. E com elas tem tentado ajudar um pouco mais o campo em que a gente trabalha, custeando viagens, socorrendo problemas esporádicos de perseguições ou missionários que precisam, e é por meio dos meus livros que isso acontece. E eu quero lhes falar primeiramente deste livro especial para mim, que se chama Florescer Azul. É um livro que faz parte de um conjunto de 3 livros, e eu só tenho 2 aqui, este e o primeiro se chama O Segredo da Rosa. É um livro escrito pela minha esposa, Angélica Palma, e ela traz aqui uma riqueza de conteúdo que procura confortar a alma das mulheres. Vindo de onde nós viemos, de campos missionários, de trabalhos extenuantes no fundo de igreja, noites e noites servindo a igreja como zeladores e como obreiros e como pastores, e tudo isso foi gerando experiências boas, mas muitas experiências ruins que hoje nos prepararam para o que a gente faz. Portanto, ela tem sido um instrumento para abençoar a vida de mulheres. Esse livro é libertador, porque ele não é um livro de confronto, é um livro de realidade, onde convida as pessoas, as mulheres, a olharem para dentro de si mesmas e ver quem, de fato, elas verdadeiramente são. Que não são apenas esposas de pastores. Na verdade, é um instrumento que Deus levantou para manter ministérios em pé, igrejas em pé. Portanto, são aquelas a quem devemos muito mais do que apenas a honra de chamá-las de esposa, mas termos a responsabilidade de compreender que elas compartilham, se não 50% do ministério, um pouco mais. Logo, esse livro é extraordinariamente importante, curador, traz um alívio para a alma, e, portanto, se você quiser abençoar sua esposa, leve esse livro para ela. Um outro livro, este que vos apresento agora, também é novinho, recém-lançado, tem acho que 8 meses que foi lançado, e Como Será o Amanhã. Esse livro nasceu de uma série de perguntas que eu mesmo fiz, muito especialmente voltando de viagem no meio da pandemia, ou melhor, no início da pandemia, mas no auge do conflito, meados de 2020, maio de 2020, as incertezas, as angústias, os fechamentos, trazendo pessoas de volta e tentando socorrer alguns missionários que estavam com problemas. E eu comecei a pesquisar e a ligar para amigos meus em partes do mundo para entender como estavam os seus países. E as perguntas só aumentavam, as inquietações só aumentavam. Pastores, líderes, perguntando o que vai ser da igreja agora, fechamos, o que vai ser de nós, pagar aluguel e tal, ter que trazer missionários de volta, e não foi nada fácil esse processo. E essas muitas perguntas me levaram aos pés do Senhor e a compilar essas muitas respostas que obtive de vários colegas que estão espalhados pelo mundo. E Deus me deu uma inspiração para tentar responder algumas delas e tentar orientar, pelo menos as igrejas que estão sob os meus cuidados, fora do Brasil, nas nações, que são 283. Então eu digo, vou escrever para eles. Eu quero preparar para os obreiros que cuidam. Mas essa preparação, que foram inúmeras horas de madrugada, a gente aqui chama de live, mas chamávamos de sala do líder, onde 2, 3 horas da manhã, que são por conta do fuso, eu me reúno com obreiros e são horas de ensino e treinamento, e desse treinamento eu senti de Deus de escrever esse livro. E, portanto, o lancei o ano passado. São 350 páginas de orientações bíblicas. Que perfil de igreja o mundo precisa hoje? Que perfil de igreja missional o mundo clama hoje? Qual é o ataque que a igreja tem que fazer? Será que estamos corretos em estar alcançando postos de governo? É isso que o Espírito Santo quer? Será que está correto o tipo de trabalho que a gente está fazendo assistencialmente dentro dos nossos municípios? Enfim, qual é o tipo de pastorado que a gente precisa para esse tempo?
dentro de um tempo midiático, dentro de um pastorado cibernético ou pelo menos virtual, qual o tipo de igreja o mundo vai ouvir? E Deus me deu algumas respostas. Portanto, esse livro é para líderes, é para crentes, é um livro de confronto, mas é um livro de respostas. Vale a pena lê-lo. Esse outro aqui se encaixa muito dentro desse tema, de igreja missional, de vida missional. E é um tema maravilhoso, e na verdade contagiou o Estado, né? Onde você passa no Estado para falar de missão com os pastores, eles já estão com vida missional na ponta da língua. Glória a Deus por isso. Esse livro, A Igreja que eu quero e a igreja que eu preciso ser, é uma reflexão. Porque, afinal de contas, quem não quer uma igreja tão linda como essa? Quem não quer domingo à noite, sábado à noite, vir num ambiente tão aconchegante, preparado como esse? Claro que todos querem. Uma igreja com estrutura legal, mas também uma igreja com a palavra legal, com um louvor extraordinário. Todos querem isso. Uma igreja com pastores que são amáveis, que os acolham, que façam para eles tudo o que querem, que os sirvam de maneira adequada, que é a ideia que todos têm, uma igreja que os sirvam. Portanto, é uma igreja legal que todos gostariam de ir. Mas mais importante de a igreja que eu quero, eu preciso compreender que a ideia de Deus é a igreja que eu preciso ser. Mais importante do que eu encontrar a igreja que eu quero, que supra as minhas vontades, eu preciso ter a compreensão de que Deus me fez para ser a igreja que Ele quer. E essa é a grande questão. A igreja que Deus quer. Quais as características dela? O que podemos extrair para poder ser essa igreja? E o Senhor levou-me a estudar uma igreja em Atos dos Apóstolos. Uma igreja. A igreja de Antioquia. Uma igreja diferente. Uma igreja fundada por africanos. Começada por africanos. A mãe das igrejas missionárias no mundo todo. A mãe das missões transculturais. A igreja de Antioquia. E ele me deu 35 características dessa igreja, que eu preciso copiar. E que estou plantando uma por uma na igreja que cuido. Porque entendi do Senhor que a igreja missional precisa ter essas características. Aqui, com certeza, tem muitas delas. Mas vale a pena você ler, ao menos para melhorar. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Ainda tem mais 8 ou 9 títulos lá, que não dá para falar todos aqui, mas você vai encontrá-los a um preço justo, se você puder. Todos eles são direcionados à AMA, à missão, todos eles. Não há participação em lucro alguma minha, todos são da obra missionária. E esses livros são um preço bem módico, importante que você leve, dá para fazer no cartão, quiser levar 2, 3, tem um preço melhor. E se lembrando que é oferta, né? Então você dá uma oferta para a missão e leva 1, 2, 3 livros. E se não puder pagar à vista, passa no cartão lá, tem 50 vezes de R$1, mas importante que você leve, tá bom? Importante que você leia e esteja satisfeito. Bem, nós lemos esse texto bíblico, que de fato, verdade, é muito comum e muito simples diante de tanta pleiade de pessoas que já o ministraram. Mas é verdade também que esse conteúdo que está aqui há de nos revelar algumas coisas importantes sobre a vida que a gente precisa no Senhor ter. O cenário que Jesus inicia a sua mensagem era bastante difícil. Não só para ele começar a pregar, mas muito especialmente para quem estava para ouvir. É fato que o mundo naquele tempo estava pelo menos há 4 séculos em trevas. O próprio Isaías afirma acerca disso, quando Jesus nasce, inclusive no capítulo 4, lá nos versos 13 ao 15, Mateus retrata essa cena que Isaías diz que as terras de Zebulun e Naftali viram uma grande luz, pois habitavam em trevas absolutas. E ao nascer do ministério de Jesus, essa luz passa a brilhar. Perceba, portanto, que era como que 4 séculos de obscuridade, 4 séculos de cegueira espiritual, 4 séculos de domínio das trevas políticas romanas e tantos outros impérios que se levantaram, 4 séculos de opressão, 4 séculos de angústia, e pior de tudo isso, 4 séculos sem ouvir a voz de Deus. O último profeta que Deus havia levantado fora Malaquias, há 4 séculos antes. Portanto, ficar tanto tempo assim sem qualquer direção de Deus deveria ser algo terrível, algo destrutivo.
Até porque na história israelita nunca ficara tanto tempo sem que Deus se comunicasse com o povo. De alguma maneira Deus levantava 1 ou 2 profetas e direcionava, confrontava, falava. Mas agora, tantos anos, tantos séculos, tantas gerações, sem ouvir qualquer sussurro, suspiro de Deus. Portanto, são trevas extremamente absolutas. Quem pode conhecer a voz de Deus, então? Depois de tanto tempo sem ouvi-lo, quem pode compreender que é Deus que está falando? Portanto, o coração daquelas pessoas que viviam nas regiões de Cafarnaum, de Jerusalém, trazia um fio de esperança que, de alguma forma, um dia, as promessas de Deus iriam acontecer e certamente Deus voltaria a bradar e ministrar sobre o seu povo. E é chegado, portanto, o tempo. E Jesus inicia o seu ministério dentro dessa plataforma de escuridão, com coragem, com brilho, com força. E ele começa de uma forma completamente diferente, sem ter muito o que apresentar, sem ter um cabedal de riquezas ao seu escopo, sem poder trazer um conjunto de pessoas afamadas que pudessem respaldar o seu ministério. Ele começa sozinho, e para mim, dentro da concepção meramente humana, ele começa logo no lugar que talvez seria inadequado dentro das minhas proporções. Começa em Cafarnaum, deveria começar em Jerusalém, deveria começar num lugar mais populoso, mais importante, onde ele deveria ser mais ouvido, mas ele começa justamente em Cafarnaum, um lugar de pescadores, pobre, pequeno, esquecido, e lá ele inicia a sua mensagem. Uma mensagem também não muito palatável, dura por sinal, pouco apimentada, confrontadora, mas que ao mesmo tempo, à medida em que ele pregava e confrontava o coração daquelas pessoas, eles se sentiam sim constrangidos, é verdade, mas ao mesmo tempo seus corações se sentiam como que amolecidos por aquela palavra que adentrava dentro deles. O confronto não apenas deixava eles de cabelo em pé, mas deixava com seus corações aquecidos. Era como se suas vidas se transformassem literalmente em um capim muito seco, e as palavras de Jesus fossem flechas flamejantes. E quando chegavam em seus corações, queimava a tal ponto que eles não conseguiam ir para casa sem parar de pensar naquilo que Jesus ministrava. Isso foi crescendo, foi avançando. Jesus não fizera nenhum milagre no início, fora apenas a sua palavra. E isso perturbou muita gente, porque inquietados ficavam ao saber que ele não produzia nenhum milagre, não dava nenhum benefício às pessoas, apenas pregava duramente, e o confronto destes atraía cada vez mais multidão para ouvi-lo. E a sua mensagem foi produzindo mudanças internas. E as pessoas, naturalmente, têm que se perguntar: como é que Jesus consegue viver nesse ambiente hostil? E era de fato hostil. Nascera num ambiente que não era tão apropriado para nascer, numa manjedoura. Fora perseguido logo e quando nasce. Tem que viver no Egito por um período longo. Depois tem que viver em Nazaré, numa terra mais difícil ainda. Teve uma vida difícil. Além de uma infância difícil, uma juventude difícil e a fase adulta mais difícil ainda. E quando vai iniciar o seu ministério, poderia ter um espaço melhor. Ao contrário, é tudo pior, é tudo mais difícil. Logo, a vida dele não fora nada fácil. Então, como é que ele conseguia administrar tudo isso? Iniciar o seu ministério em Cafarnaum, dando bons frutos, bons resultados, demonstrando gentileza em um mundo cheio de hostilidade, demonstrando cortesia em um mundo de rudeza, demonstrando cuidado, atenção às pessoas, quando ninguém dava atenção um ao outro, demonstrando amor e afeto, quando o ódio era disseminado, demonstrando o cuidado de Deus, quando todos se sentiam desprezados. Como é que ele consegue demonstrar tudo isso e as pessoas acreditarem nele? Como é que ele ensina verdades sobre felicidade, sem ser ofendido por elas, sem que as pessoas o critiquem? Imaginem, ele inicia parte dos seus sermões, por exemplo, em Mateus 5, lhes oferecendo as bem-aventuranças, ensinando as pessoas a serem felizes. E a felicidade que ele propõe não estava baseada naquilo que elas possuíam, nem naquilo que elas faziam, mas ele propõe uma felicidade baseada naquilo que as pessoas devem ser, naquilo que elas são em si e naquilo que elas podem ser. Perceba que é um conceito de felicidade diferente de tudo aquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver, diferente das filosofias gregas que passavam por ali, diferente das ideias romanas que trazia como que uma falsa venda aos olhos deles. Enfim, tudo isso fora trazido por Jesus de forma que as pessoas pudessem compreender. Mas como elas compreendiam sem rejeitar, sem refutar, sem criar qualquer argumento contrário? Naturalmente, dentro delas, algumas perguntas nasciam. Perguntas tais como estas: como ele consegue ser feliz numa terra assim? Como ele quer propor para a gente ser feliz numa terra assim? Como ele apresenta um mundo dessa forma?
Até porque o Sermão da Montanha que ele ensina de maneira abundante durante muito tempo, dá a impressão que ele está ensinando um povo a viver numa terra diferente, que não é o mundo do qual ele estava habituado a viver. O que ele propõe ali é completamente homônimo daquilo que as pessoas viviam. Como pode alguém ensinar a apanhar em um rosto e oferecer o outro? Como pode alguém ensinar que se alguém lhe roubar o celular, dê também a carteira? Era isso que ele estava ensinando. Ele traz conceitos completamente diferentes, de uma vida diferente, de um reino diferente, de uma cultura diferente. Naturalmente isso ia confrontar as pessoas, iam deixá-las perplexas, e elas iam querer entender como que isso é possível, como que essa felicidade pode ser alcançada em um mundo hostil. Poderia viver assim em outro reino, talvez não no mundo que vivemos. Mas o certo é que Jesus se torna não só o pregador, mas ele é a palavra viva, ele é o verbo vivo. Ele vive primeiro e ele ensina depois. É como se ele dissesse às pessoas: se vocês não quiserem me ouvir, não me ouçam, apenas vejam o jeito que eu vivo. Se vocês não quiserem aprender as minhas palavras, não aprendam, apenas me copiem. Copiem o modo que eu trato as pessoas, copiem o modo que eu olho as pessoas, copiem o modo que eu cuido das pessoas, copiem o modo como eu amo as pessoas, copiem como eu amo a Deus, copiem como eu ando pelas ruas de Cafarnaum, copiem como eu trato os velhos e os novos, copiem como eu faço. Enfim, era simplesmente olhar para ele, ia saber que a sua palavra pregada era só o meio que ele estava verbalizando, aquilo que ele já vivia o tempo todo. E ele não vivia isso apenas na rua, na praça, ou enquanto pregava. Ele era 24 horas daquele jeito. Quem andava com ele sabia que ele era exatamente aquilo. Em verdade, ele poderia dizer, porque ele era a verdade sobre a verdade. É transparente, puro, reto, limpo. Tudo que poderia ser copiado. Ele é exatamente o protótipo de uma vida de reino. Ele é a cópia. Então ele pode pregar e ensinar. E agora ele vem e propõe às pessoas isso. Elas querem saber esse caminho de felicidade. Elas querem saber como podem ser felizes como ele. Como podem viver como ele vive. Elas querem saber como amar a Deus sobre todas as coisas. E como amar o próximo com a si mesmo. Elas querem saber. Elas querem ter esse entendimento e essa força de como vivenciar em um mundo de violência sendo pacífico. Como ser pacificador. Como trazer misericórdia em um mundo de violência e tanta maldade. Enfim, para saber isso, elas precisam ter um ensino muito amplo. E Jesus lhes faz uma proposta. Já que querem saber, ele estende a sua voz e faz um convite maravilhoso. Esse convite de Mateus 11, 28. E diz de maneira clara: vinde a mim. Que esse convite para mim é um dos mais incríveis convites que Jesus já fez. Não há nada tão profundo, não há nada tão perfeito, tão doce, tão gostoso de ouvir. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. É claro que você já ouviu essa mensagem. É claro que muitos já pregaram essa mensagem. É claro que são exaustivos estudos feitos nesta mesma mensagem, mas ela nunca envelhece, ela nunca perde o brilho, ela nunca perde o sabor. Até quando a gente simplesmente lê, parece que o vinde a mim de Jesus vem carregado com tanto amor, com tanta graça, que só de você o ler, você tem vontade de ir a ele outra vez. É ou não é verdade? E ele está falando a uma multidão sobrecarregada pela religião. Uma multidão que não encontra Deus. Se procurassem Deus nos templos, eles iriam encontrar apenas os religiosos políticos que lá estavam, ou os políticos religiosos que lá estavam. Só iam encontrar os mecanismos para extrair do povo, mediante o comércio da fé, nos balcões da religião. Nada mais do que isso. Se fosse nas sinagogas, iriam encontrar uma pequena disputa entre saduceus e fariseus. Nada mais do que isso. Não tinha onde encontrar Deus. Não tinha onde encontrar paz. Não tinha onde encontrar alívio. Então, além de a religião sobrepor sobre eles um peso tão imenso, um fardo pesado, que os oprimia e os deixava tenso a cada momento, eles tinham também a opressão romana da vida secular. Logo, o tempo todo, viviam sobrecarregados. E quem em nossos dias também não vive sobrecarregado? Logo, essa mensagem nunca envelhece. Ela está sempre pronta para qualquer momento, para qualquer lugar, para qualquer língua, para qualquer país, para qualquer nação. Esse vinde a mim é sempre bem-vindo. É um fato. E ele estabelece aqui um alcance tão maravilhoso.
Pois ele diz: vinde a mim todos, todos. Ele não coloca: vinde a mim vocês israelitas, vinde a mim vocês judeus, vinde a mim vocês de Cafarnaum, vinde a mim vocês de Jerusalém, ou vinde a mim vocês do Brasil, vinde a mim vocês da Índia, vinde a mim vocês da África. Não, não, não. Ele universaliza a sua mensagem. Vinde a mim a todos vós, a todos os que estão cansados, a todos os oprimidos, a todos que estão entristecidos, a todos que estão afadigados, a todos que não aguentam mais, a todos que pensam em desistir, a todos que já jogaram a toalha, a todos que estão cansados de viver, a todos que procuram a morte, a todos que querem viver longe daqui, a todos que não aguentam mais levantar e olhar a vida, a todos que se cansaram da vida. Ele está dizendo: todos vocês. Não há ninguém que fica fora desse convite. Todos. Todos. Mas eu sou crente, pastor, eu só estou cansado. Ele diz: é para mim também. É para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados desta vida. E a proposta é: todos assim. E se vierem todos, eu tenho alívio para todos. Uau! Como assim? O mundo tem 7 bilhões de pessoas, 7,2, quase 3. O Senhor tem alívio para todos? Para todos. Tenho alívio para todos. Uma medida para cada um, para todos. Perceba que além da universalidade do seu convite, além de expor a grandeza desse alívio, o poder libertador que vem sobre essa palavra, tirando fardos pesados das pessoas, ele propõe que elas realmente sejam efetivamente livres. Agora perceba que o convite de Jesus, ele é extensivo. E ele diz: além de você vir a mim, você deve tomar sobre você o meu jugo. E deve aprender de mim. Porque afinal de contas, sou manso e humilde de coração, diz ele. E além de tudo isso, você vai encontrar em mim descanso para as vossas almas. E ele está dizendo: você vai trazer para mim o seu fardo pesado, as suas angústias, as suas dores, as suas opressões. E eu vou tirar de você esse fardo. Mas você não vai ficar sem carregar nada. Porque se você ficar sem carregar nada, você vai dar um jeito de colocar opressão de novo na tua vida. Vai dar um jeito de colocar de novo cargas pesadas na tua vida. Você vai dar um jeito de criar problema de novo, porque somos hábeis em criar problemas. Então, se você ficar sem qualquer fardo no seu ombro, outro fardo você vai carregar. E vai vir a mim daqui um tempo pedindo que eu alivie de novo. Então, quer saber? Quer permanecer livre? Dá o teu fardo para mim e pega o meu para você. O meu é fácil, o meu é leve, o meu é bom, o meu é capaz de você se sentir melhor. Então leva o meu e não vai ter lugar para outro. Mas tem um grande problema. A gente gosta exatamente dessa frase: vinde a mim. Todos amam esta pregação: vinde a mim. E muito especialmente dos últimos 20 anos para cá, esta tem sido, de um modo geral, ainda que com outros temas, a pregação mais usada. Vinde a mim e eu vou aliviar você. Vinde a mim e eu vou tirar o seu peso. Vinde a mim e eu vou melhorar a tua vida. Vinde a mim e eu vou resolver os teus problemas. Vinde a mim que eu vou pacificar o teu casamento. Vinde a mim que eu vou trazer paz à sua família. Vinde a mim que eu vou resolver o seu problema financeiro. Vinde a mim que eu vou te dar uma promoção no serviço. Vinde a mim que você vai crescer na empresa. Vinde a mim que o seu negócio vai prosperar. Vinde a mim que você vai ganhar dinheiro. Vinde a mim que tudo vai ficar bem. Vinde a mim que a tua vida muda. E diga-se de passagem que não há convite melhor. Não há mensagem melhor. Não há nada mais atrativo. Não há nada mais convidativo. Não há nada mais poderoso para fazer campanhas evangelísticas de rua, ou de caminhões, ou de tendas, do que isso. Venha que tua vida melhora. Venha que tudo se resolve. O problema é que a gente aprendeu a ministrar apenas isso. E a gente exclui essa outra parte. Mas você deve tomar sobre você o jugo de Jesus. Mas pastor, se eu pregar isso, as pessoas não vão vir. A mensagem começa a ficar picante. O evangelho começa a ter um tom um pouco mais pesado. As pessoas têm múltiplas pregações, então eu tenho que amenizar o máximo possível. Elas têm múltiplas oportunidades, então eu tenho que jogar a isca mais apropriada. Então acostumamos a dar às pessoas apenas a oferta do vinde. E elas vieram. Mas acabam não tomando sobre elas o jugo de Jesus e nem aprendem dele.
não se tornam humildes de coração, não se tornam mansas, continuam sendo briguentas, continuam sendo paroleiras, continuam questionando tudo, continuam negociando tudo, continuam sendo soberbos, continuam achando que Deus é seu empregado, continuam acreditando que Deus é o seu serviçal, continuam entendendo que a igreja é um lugar em que deve servi-la e não ela servir a Deus na igreja. Continuam entendendo que os crentes são nada mais do que seus garçons. Então crescemos formando uma pancada de crentes meninos, bebês, imaturos, vazios, que não suportam fardo algum, que não suportam pressão alguma. Ontem mesmo um irmão mandou-me uma mensagem: que provação, pastor. E eu digo: qual foi agora? Furou o pneu do meu carro nesse sol. Eu digo: não seria porque teu pneu está careca ou a estrada é ruim? Esse é o nível de provação que a minha geração acha que é, pastor. Que tipo de cristianismo estamos ministrando a esta geração? O que estamos formando neles? Crentes do vinde, que só querem Deus enquanto a promessa é: eu vou te aliviar, vinde que tudo vai ficar bem, mas se não ficar bem, vaza. Esquecemos essa segunda parte: toma sobre vós o meu jugo. Então ninguém aprende mais de Jesus, ninguém quer ser discípulo. Aliás, ninguém quer mensagem longa, ninguém quer dissecar a Bíblia, ninguém quer aprender o beabá do Evangelho. Eu só quero uma fórmula rápida, por favor. Alguém me dê algo rápido que funcione ligeiro, porque o meu problema é exatamente esse: preciso de um milagre urgente. Eu não sei se milagre é milagre, não sei se tem a urgência de milagre. Milagre tem que ser agora, não importa se é urgente ou não é. Mas a gente entendeu isso. Da mesma sorte que queremos um hambúrguer em 3 minutos no McDonald's, a gente quer a bênção de Deus igualzinho a esse: vinde, sede aliviados. E vai embora para casa feliz. Transformamos a igreja exatamente em um belo restaurante. Maravilhoso restaurante. Então sentamos aqui a cada domingo à noite, pegamos o menu e queremos saber quem é que vai cantar, quem é que vai pregar hoje. Qual é o tipo de comida que vai nos dar? Afinal de contas, eu sou um bom cliente, venho todo domingo assíduo. Cumpro minhas obrigações, dizimo e oferto, então eu mereço uma boa comida, mereço uma boa refeição e um suco que talvez alegre a minha alma. Então eu me sento aqui e espero ser servido. E eu fico questionando Deus: puxa, a mensagem de hoje não estava tão picante, não estava tão boa, não estava tão aquecida, não estava tão legal. E transforma exatamente a igreja nisso, porque eu entendi que aqui é o lugar de ser aliviado. Então aqui é um bom restaurante onde eu trago as minhas dores e saio daqui feliz. Eu só esqueci que quando eu transformo isso aqui num restaurante, Deus é o garçom. Então ele me apresenta o menu: o que você quer hoje, meu filho? Mas no contexto bíblico é ao contrário. Isso aqui é verdade, um restaurante, mas eu sou um garçom e Deus é o cliente. Eu é que estou aqui para servi-lo. Eu é que estou aqui para dar o meu melhor a ele e não obter dele o meu melhor. Mas isso acontece porque eu aprendi: vinde, vinde a mim. É uma excelente reflexão, e eu gosto de recebê-lo. Mas tem um grande problema: todas as vezes que a gente dá só o vinde, as pessoas crescem sem raiz, sem maturidade, sem missionalidade, sem propósito, sem objetividade, sem algo a mais, porque elas estão focadas apenas em si, em aliviar o seu próprio fardo. E Deus tem me levado a algumas nações e, infelizmente, os últimos 2 anos, a minha vida atrapalhou por completo. Estou há quase um ano e 8 meses sem poder viajar. Viajarei agora dia 12, na tentativa de visitar missionários e ver as questões que estão acontecendo nas bases que a gente trabalha. E esses anos todos, cada ano que passa, eu fico com a alma mais apertada. Justamente porque eu descubro que
quanto mais missão você faz, parece que menos resultado você obtém. Quanto mais trabalho você descobre, maior se torna a obra a ser feita. Você descobre nações inteiras que precisam ser alcançadas. Povos inteiros que nunca receberam sequer um nome de Jesus. Mais de 2 bilhões de pessoas, quase 3, que não o conhecem ainda. E esse número só é aumentativo, nunca diminutivo. E isso vem ano após ano, e isso nos perturba, porque parece que o ID não funciona. Ou pelo menos não na totalidade. Mas e então eu tento fazer um diagnóstico do que vivo hoje. De o porquê que é assim. Eu tenho que voltar para esse texto e perceber que essa é a ideia, pastor. O vinde. O vinde é bom e todos querem. E a gente pega nisso. Mas Jesus disse assim: você quer ficar livre? Quer ser feliz? Quero, Senhor. Então você tem que aprender de mim. E como eu faço isso, Jesus? Jesus nos dá uma proposta. Vem comigo, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24, por favor. Ganhei uma caneca dessa hoje, muito linda. E diz assim, palavra de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus iniciou dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas se você quiser ficar livre, quer crescer comigo, eu tenho um segundo convite. Segue-me. 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 Venha após mim. E o que eu tenho que fazer, Senhor, para aprender de Ti, para poder ter o seu fardo leve, para poder ser um cristão que Te serve, para viver o reino, os benefícios do Evangelho? Ele diz: primeiro, renuncie a si mesmo. Larga a mão da sua vida e viva a minha vida. Para de amar as coisas da sua vida e passa a amar as coisas da minha vida. Morra e passe a viver. Ou viva e vai morrer. Mas essa parte a gente não prega. Essa parte a gente não pode pregar. Porque como é que a gente vai convidar uma pessoa a servir a Jesus no Evangelho, na igreja que cuido, dizendo a ela que a vida cristã exige que ela renuncie todos os seus interesses, que ela morra para aquilo que ela considera importante e que ela decida viver agora somente para Jesus, que ela decida que ela tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar mais do que a si mesmo, que ela compreenda que se o Evangelho de Jesus me propõe algo tão radical, é porque é tão radical assim mesmo. A ponto de que se ela tiver com seu marido, ou seu marido com a sua mulher, e este consentir, segundo Paulo, que qualquer um de ambos sirvam a Jesus, glória a Deus, sirvam mesmo assim, ainda que o cônjuge não seja crente. Mas se ele impede, se ele bate, se ele briga, se ele confronta e se ele não quer, larga ele e sirva a Jesus. É o que a Bíblia diz. Mas como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer para as pessoas: escuta, para de cuidar apenas dos seus interesses e passa a cuidar das coisas de Deus em primeiro lugar? Como é que eu vou dizer para elas isso? Você tem que parar de amar as coisas do mundo e tem que amar primeiro Deus, mais do que tudo na vida. Se você não amá-lo mais do que qualquer coisa, você não é digno dele. Como é que eu vou dizer isso para elas? Então, porque eu quero uma igreja abençoada, forte e batizar muita gente, eu vou ocultar essa parte. Então eles aprendem a ser cristãos, servidos, nunca servos. Cristãos que estão sempre prontos a receber algo, nunca missionais.
que estão sempre prontos a receber o que Deus tem para dar, nunca estão prontos para oferecer. E esse não é um problema da igreja, é um problema da minha geração. É só fazer um diagnóstico no panorama dos últimos 50 anos da igreja brasileira. E você vai ver a dinâmica de crescimento. E eu sei porque fiz essa pesquisa com grande tempo. Se você quer saber, 70% ou 71% dos crentes que se converteram em 80 e 90 são crentes que pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, eles estão firmes na rocha. Mas de 20 anos para cá, mais de 80% dos que se convertem não têm firmeza em Jesus. Porque não lhes é ensinado essa verdade no Evangelho. Você vai ter que renunciar tudo para viver o Cristo. Você vai ter que parar de ficar tendo namoro escondido segundo as carnalidades do mundo para ter Jesus. Você vai ter que fazer uma escolha na vida. Ou é Deus ou não é Deus. Não tem metadinha, não tem concessão. Ou é tudo ou nada. Ou deixa ou não tem. Ou tem ou deixa. Isso é Evangelho. Não há exceção. E não estou a falar de usos e costumes, longe de mim tal coisa. Eu estou a dizer de vida com Deus. De seguir Jesus. De andar aonde Ele coloca os pés. De seguir as pegadas de Jesus. Se Ele vai para a direita, eu vou para a direita, jamais para a esquerda. Se Ele vai para a esquerda, eu sigo Ele até a esquerda. Se Ele vai adiante, eu vou adiante. Embora eu sei que Jesus nunca vai para a esquerda. Ele sempre vai para a direita. Sempre. O problema é que eu prefiro dar um algodão doce, ao invés de um tutano. Eu prefiro massagear o cristão, ao invés de injetar uma vacina nele, que ele vai aguentar as provas da vida, e ainda que esteja duro, mas ele vai ficar aqui, aos pés do Criador. A pandemia provou a geração de crente que a gente tem. Ela tirou a máscara, enquanto a gente vive de máscara. De quem de verdade é cristão em Cristo Jesus, e de quem na verdade quer só o fardo aliviado. Então nós lhes poupamos isso. Agora, dia 17 de dezembro, eu estava estudando a palavra à tarde para uma ministração que teria à noite. Quando meu telefone tocou, uma voz embargada com muito ar de desespero, me disse: pastor, dá para chamar em vídeo? Então, imediatamente, por conta do custo, eu ligo daqui para lá em vídeo. E um amado que lhe oculta o nome, esboça em lágrimas comigo e mostra o cenário. Fazia apenas 6 horas que parte de um grupo radical do Boko Haram, no norte da Nigéria, cerca de 40 quilômetros de divisa com o Mali, entraram no culto, 17 cristãos metralhados, a igreja queimada, o pastor com a cabeça decepada e a família lá em desespero. E fizeram de tudo para que eles pudessem rejeitar a Cristo. E diz esse obreiro que a única coisa que o pastor afirmava enquanto que morria, gritando à igreja: não o neguem, 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 não o neguem. Sabe o que é isso? Renuncie a si mesmo. Eu fico imaginando como esse amado pastor, que a gente já o sustentava há 11 anos, como ele entrou no céu. De cabeça, é claro, mas como ele entrou lá, como alguém que venceu, como alguém que perdeu a vida, mas ganhou a verdadeira vida. A gente não sabe o que é provação. Não, a gente não sabe. A gente não sabe o que é dificuldade para pregar o Evangelho ou para viver o Evangelho. Pastor Lidiel veio agora do Nepal.
E eu não estou a falar de um monte no Nepal, eu estou a falar de um país inteiro que você tem que andar horas e horas e subir montanhas e descer montanhas para encontrar um grupo de crentes que passa dias andando para cultuar uma vez só. Há algum tempo atrás, no norte do Mali, enquanto fizemos um culto, que foi um culto extraordinário, começou por volta das 8h30 da manhã, o sol causticante do Saara, um barracão coberto de zinco que os americanos doaram. Então foi coberto de zinco aí, as paredes eles colocam de areia e água, barro e palha, e fica aquele trem meio sólido, com pequenas janelas, e aquilo cozinha por dentro. E aquele montoeiro de crente reunido lá, e a gente e o pregando, e tudo amontoado, e glória a Deus, e aleluia. E o culto começou umas 8h30, e foram me passar a mensagem, era quase 1h da tarde. E das 8h30 a 1 da tarde foi de louvor. Ninguém saiu lá de dentro, aqueles tambores tocando, a poeira levantando, o suor descendo, e a glória misturava com tudo aquilo. Então eu preguei a palavra, preguei por quase 3 horas. E quando terminou, eram quase 4 da tarde, saímos dali, os crentes tudo envolvidos, cada um trouxeram os que tinham um pacotinho assim, um tantinho de arroz dentro de um saquinho pequeno. Lá no Mali eles vendem, como que esses saquinhos de geladinhos, assim aqui no Brasil, o saquinho de geladinho, eles vendem isso de arroz, é a medida de um dia. Então o cara trabalha o dia inteiro por um negocinho daquele de arroz. E eles dão aquilo de oferta, então o pastor colheu aquilo que tinha de oferta e os outros que trouxeram, juntou tudo, colocou dentro de uma vasilha, colocou água e um caldeirãozão lá no chão para cozinhar, para dar um bocadinho na mão para cada um dos crentes. Então estava tudo lá os crentes. E eu sentei-me junto ao pastor em volta ali perto da onde eles estavam cozinhando no chão. E eu comecei a olhar algo estranho ao longe, perto da igreja, assim, debaixo de uma espécie de paineira. E tinha um grupo de mulheres, e tinha uma mulher lá com uma criancinha amarrada nas costas, e outra aqui no colo, e outra segurando pela saia dela, e ela gritava de desespero. Ela chorava dizendo, ai, 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 ai. Eu imaginei que aquela mulher estava com dor. Então eu falei para o pastor, o senhor pode ver o que está acontecendo, está me incomodando, ela deve estar sentindo muita dor. E ele sorriu e balançou a cabeça, e disse assim, não é nada. E eu não falo a língua deles, o tamaxé, e ele, então, com o tradutor, e ele falando que não era nada, e depois eu insisti, e vai lá ver, pelo amor de Deus, vamos lá comigo para ver. Então fomos lá junto, e chegamos, abriu a roda, chegou junto da irmã, e ela era escandalosamente gritante. E aí o pastor perguntou, o que está acontecendo? Aí ela soluçando, tudo cheia de lágrimas assim. Ela falou para ele na língua dele. Aí ele balançou a cabeça assim, sorriu, e foi responder para mim o que ela tinha dito. Ele falou assim, pastor, essa irmã, ela mora a 23 quilômetros daqui. Ela tem esses 3 filhos pequenos. Ela saiu ontem à noite da casa dela, por causa do sol, e andaram a noite toda. E aí cultuou. E agora ela está chorando porque o culto acabou. E ela só vai poder voltar aqui domingo que vem. Ela passou 8 horas adorando a Deus. A lágrima dela agora é porque ela só vai ter aquele culto de novo daqui a 1 semana. A gente fica aqui 1h20, meia hora, e já estamos olhando no relógio porque está demorando demais. O quanto amamos Deus, irmão. Será que o amamos de verdade? Ou será que o trocaríamos por qualquer outra bandeja de souvenir? Ele disse aqui, se você quiser me seguir, não há outro caminho, você tem que renunciar a si mesmo. Mas, Senhor, é minha vontade. Não tem mais a sua vontade, agora é a vontade de Deus. Senhor, e os meus sonhos? Não tem mais os seus sonhos, agora é a vontade de Deus, porque Deus não sonha, o que Ele tem é realidade para ti. Mas pastor, quer dizer que eu não vou viver mais? Claro que vai viver, mas vai viver em Deus. Tudo em Deus, tudo a partir de Deus. Se não for para Deus, não farei. Se não for por Ele, não farei. Lá na nossa igreja, a gente tem, há 8 anos, Deus nos deu essa estratégia, a gente plantou no coração de cada casa.
Só vale a pena fazer um aniversário, um churrasco, ou uma festinha qualquer, se for para levar uma pessoa não crente e falar de Jesus lá e pregar lá, porque senão não vale a pena. É 100% vidas ou nada feito. Eu não vou fazer um casamento, eu não vou fazer nada se não servir para ganhar uma alma. Porque eu entendi que é tudo ou nada. Não há meio termo em Deus. Não há negociata. Não há manipulação. Não há pequeno contrato. É tudo ou nada. Então eu prefiro ficar só com o 20. Porque ir após ele é complicado. Ir após ele exige de mim uma atitude muito radical. Eu tenho que falar dele para as pessoas. Tenho que compartilhar o evangelho para as pessoas. Eu me lembro que quando me converti, no dia 23 de setembro de 1993, numa cidade chamada Alta Floresta do Oeste, em Rondônia, numa linha, lá eles chamam de linha aquelas estradas rurais, linha 160. Me converti numa terça-feira, num culto que tinha 11 pessoas. Luz de lampião, nunca entendi até hoje o que o cara pregou. A única coisa que eu entendi era a forma como ele pregava, que até hoje eu me lembro, que é engraçada. Muito humilde, ele pregava assim: nosso Jesus te ama, ele vai te levar para o céu, e você precisa aceitá-lo, oh, glória a Deus, eu achava que ele era do sul, porque tudo que ele falava terminava com Mas eu nem sei porquê que no final da mensagem dele, antes dele fazer o convite, eu já estava lá na frente com um peso enorme nas minhas costas. Algo me disse que eu estava condenado. E eu precisava do alívio. Isso foi uma terça-feira, sábado à tarde. O coordenador de jovem, que chamava Admilson, lembro-me até hoje. Era 2 da tarde, eu tinha acabado de chegar, eu cuidava de gado naquele tempo, tinha acabado de chegar do campo, cansado. E o cara chegou lá em casa e diz: você se converteu no sábado, foi? Na terça, não foi? Foi. Ele diz: então hoje é dia de evangelizar, bora. Eu digo: fazer o quê? Passamos a tarde inteira entregando folheto que eu nem sabia o que era. Eu me apaixonei por aquele negócio, irmão. Eu me apaixonei por aquele negócio de falar de Jesus para vidas, ou coisa boa. A pessoa regala os olhos e ela precisa entender aquilo, ela suga de você a verdade. Paixão por vidas não é algo que você compra no Walmart. É algo que você recebe aqui dentro de uma igreja cativante, missional. E eu sei que essa igreja é. Se a gente não o faz, é porque há algo errado em nós. E o convite de Jesus num evento como esse é para que a gente reflita. O que aconteceu com esse renuncie a si mesmo? O que aconteceu com o tome a cada dia a sua cruz e siga-me? O que aconteceu? Há muito tempo atrás, há uns 7 anos atrás aproximadamente, 8 anos atrás, eu já contei aqui acho que uma vez ou outra, mas não me recordo. Eu estava numa região muito pobre, muito seca, divisa com o Mali, chamado Mauritânia, bem na fronteira. Um lugar onde sou completamente proibido de pisar os pés. Enquanto nós estávamos na capital do Mali, eu soube que na época era Al-Qaeda, eles invadiram a igreja na fronteira e, infelizmente, fizeram uma chacina, queimaram o templo, derrubaram tudo, e os crentes se espalharam, e mataram o pastor, mataram os 3 filhos do pastor, e ficou apenas a irmã com 2 filhas menores. Agora já são moças. Então pegamos um jipe e viajamos para lá 2 dias, e quando chegamos lá, ainda estavam as marcas da destruição, a dor ainda era visível no solo e no rosto das pessoas. E aí, conversando com a irmã, dizendo a ela: a missão vai promover um jeito de a senhora ser levada, transportada para a capital, e a senhora vai viver em segurança. Lá tem a base, a senhora vai trabalhar lá, servir lá, e a missão vai cuidar da senhora, até que Deus queira. Insisti, mostrei a realidade, tal. Os caras colocaram o marido dela em frente à igreja, cercado de pessoas, e fizeram-no negar a Cristo, ele não negou. Fizeram o filho maior negar a Cristo, ele não negou. Fizeram o menor negar a Cristo, ele não negou. Tentaram com o menorzinho, não negou.
E felizmente não tocaram na mãe e nem nas duas meninas, mas fizeram muitas outras coisas com outros crentes. E então nós conversando com ela, convencendo-a, dizendo: a senhora precisa ir, porque um dia eles vão voltar aqui, e eles vão matá-la de novo. Eles vão estuprar suas filhas. Eles vão fazer barbaridades com a senhora. A gente precisa fazer isso. A gente precisa recolhê-la. A senhora vai estar em segurança. É outra nação, é outro povo, mas é um povo que te ama e vai cuidar da senhora. E ela começou a chorar desesperadamente. E na língua dela, ela começou a dizer: eu não posso sair daqui. Eu não posso. Eu digo: mas como a senhora não pode? A igreja está destruída. Os crentes, alguns mortos, outros se espalharam. Então ela disse: fazem 10 anos que nós viemos para cá. Não tinha ninguém que conhecia Jesus aqui. E ela disse: eu e meu marido começamos a falar de Jesus aqui. Hoje são mais de 400 pessoas crentes aqui. E nós cuidamos delas. Então eles vieram e mataram o meu marido. A igreja foi destruída. Ela falou: mas a verdadeira igreja está aqui ainda. Está aqui ainda, eu não posso ir. A igreja está aqui. E eu disse a ela: senhora, a senhora não está entendendo. Nós estamos lhe oferecendo a mão, eles vão matar você. E ela disse: o senhor que não está entendendo. Eu já morri. Eu agora vou viver para eles, porque eu já morri. Entende isso, irmão? Entendeu o que significa isso? Cada um diz: a cada dia toma a sua cruz e siga-me. Siga-me. E aqui a gente recebe poucas pedradas e já acha que é o fim. E acha que está na hora de entregar o cargo. Que não dá para continuar assim. O irmão não respondeu o meu WhatsApp, então já não dá para continuar. Eu vivo por quem? Eu achei que eu vivia por Jesus. E viver para Ele é dizer o que importa as outras coisas. Isso é vida missional. É quando Jesus é o mais importante para você aqui ou no Japão. Aqui dentro da igreja ou lá na rua. Então eu tenho a mensagem de Jesus me dizendo: vinde a mim. Mas eu oculto a mensagem dele que continua dizendo: renuncie a si mesmo e siga-me. Aí por que eu não consigo ter essa segunda parte em execução, pastor? A terceira também sofre a consequência. E qual é a terceira? Bem, vem comigo, por favor. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o verso 18 e 19 e 20, Jesus disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí Jesus me disse assim: ô filho, vinde a mim, eu vou aliviar a sua dor. E eu digo: eu vou, Senhor, eu quero ter o meu fardo aliviado. Então ele continua e diz: mas se você quiser ter esse alívio permanente, você precisa tomar o meu fardo sobre si. E eu pergunto: como é que eu faço isso, Jesus? E ele diz: você tem que aprender de mim. E eu digo: e qual é o processo? Qual é a escola? Ele diz: você tem que me seguir. E como eu matriculo, Jesus? Ele diz: a matrícula é essa: renuncie a si mesmo. Então começa a seguir-me, começa a andar debaixo da minha vontade, começa a fazer o que eu gostaria que você fizesse, começa a perguntar para mim se aquilo que você está fazendo é o que eu quero que você faça, começa a perguntar para você mesmo se aquilo que você está vivendo é o que Cristo viveria, se no lugar que você está indo é onde Jesus iria, se o que você está falando é o que Jesus falaria. Pois bem, Senhor, essa parte já é um tanto que mais difícil.
Então o terceiro, onde Jesus diz: ide, eu não vou estar lá. Porque eu só consigo cumprir o ide se eu aprendi o segue-me. Eu só consigo ser uma igreja missional na totalidade e cumprir o ide se eu entendi que eu tenho que renunciar a mim mesmo e seguir Jesus em todos os aspectos. Então, porque eu ensino a minha geração apenas o vinde, eu não tenho o ide. É por isso que hoje eu tenho a escassez de missionários. É por isso que a gente não consegue evangelistas de rua. É por isso que temos que implorar para as pessoas trazerem qualquer cristão em uma campanha evangelística. É por isso que a maior dificuldade que tem é levar um cristão a compreender que o papel dele como servidor de Jesus é apenas comunicar a beleza e o evangelho que o salvou a outra pessoa. Isso não é um dever, é uma prova de amor. Aí eu tenho que transformar o ide em uma ordem imperativa. Mas nenhuma ordem imperativa vai funcionar aqui. Porque na verdade Jesus não está dando uma ordem imperativa, Ele está dando uma consequência de amar. Quem encontrou Jesus de verdade, quem o ama de verdade, não precisa de ordem para viver o ide. Não precisa, irmão. Ele não tem que me obrigar a ganhar ninguém, porque o simples relacionamento com Ele vai fazer eu sentir o que Ele sente, e o coração de Jesus palpita por almas. Não. O Senhor não está preocupado com as eleições de 2022. Ele não está se descabelando com os problemas econômicos globais. Se você sentar com Ele agora e perguntar: Senhor, onde estão os seus olhos? Ele vai te dizer de maneira muito clara: está no seu vizinho, que já faz 8 anos que você mora ali, você não falou de mim para ele. Está no seu colega de repartição do seu trabalho, que você está lá há 10 anos e ele nem sabe que você é cristão. Está aí. Esse é o grande problema. Como é que a gente vai amar as nações se a gente não entendeu isso aqui dentro? Se a gente não entendeu que o meu colega de banca, de trabalho, é o meu campo missionário. E na verdade eu nem precisava pregar para ele, bastava eu viver perto dele. Pastor, eu não consigo falar como há poucos dias um irmão que é alemão, ele fala muito alemão de nossa igreja. E ele diz: pastor, eu mal falo com a minha mulher, quanto mais evangelizar. Eu digo: sim, eu entendo. E é verdade, irmã? Ela diz: nem respondeu sim. Eu digo: então, meu irmão, é muito simples. E ele diz: então, como eu vou evangelizar se eu não sei falar? Eu disse para ele: viva. Seja o protótipo do Cristo. Quando os seus funcionários olhar para você, não tem que ver você um alemão. Tem que ver você como o filho do Cristo, a representação, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele olhar para você e dizer: puxa, eu queria ser que nem ele é. Amável, você não é amável. Gentil, você não é gentil. Meigo, você não é meigo. Você é grosso, você é rude, você é mau. Você aperta eles. Como é que você quer apresentar o Cristo? Então não adianta falar de Jesus. Primeiro é vivê-lo. É por isso que Jesus não impõe uma regra ou uma ordem dizendo ide, mesmo que você não saiba fazer. Ele diz: não, viva comigo primeiro, para que eu não vou precisar mandar você ir. Se eu viver com Ele, nada vai me segurar aqui. Eu vou querer fazer, eu vou querer ir, eu vou querer compartilhar, eu vou querer estar lá, eu vou querer servir de alguma maneira. O ide irá fluir naturalmente. Então, grande parte do problema sou eu que causei. Porque eu apenas convido as pessoas a virem a Jesus e não lhes ofereço a continuidade do processo. Eu apenas as convidei para terem o fardo aliviado. Mas esqueci de dar a elas o privilégio de se parecer com Ele, de aprender dEle. E na maioria dos casos, não poucas pessoas poderão dizer diante de Deus: eu não sabia que eu tinha que renunciar a mim mesmo. Eu não sabia.
Até porque uma das coisas mais difíceis que temos hoje é tempo para discipulado, não é? É difícil. Quem quer se dispor, né, pastor Jaisso e pastor Lidiel, a ter tempo para discipulado? As pessoas não têm tempo nem para discipular, quanto mais aqueles para serem discipulados. Mas se a gente não encontrar isso, porque na verdade a gente encontra tempo para todas as outras coisas. Então a verdade é que a geração de pastores, que dessa igreja aqui tem vários que faz parte, trouxeram até aqui uma gama de pessoas firmes, convictas, que aguentam tudo, que suportam tudo. E que se hoje trancasse a igreja brasileira, eles estariam dispostos a apanhar, a morrer por Jesus. Mas aí eu pergunto, o que será daqui a 10 anos? Como será a geração de cristãos daqui a 10 anos? Falo a líderes. Qual será a reação deles diante dos desafios? Eu lhes pergunto. Então é hora de a gente voltar à essência. É hora de a gente voltar ao relacionamento com Jesus. Talvez nós paramos nessa etapa do vinde. Esquecemos o segue-me. E portanto não temos o ide. Mas o convite de Jesus hoje é que para a gente de fato possamos vir a Ele. E mergulhar no relacionamento seguindo-o. E consequentemente o ide vai vir de forma tão poderosa. Se não, perceba, e eu concluo dizendo: olha o resultado da igreja primitiva, irmão. Eles só viveram com Ele. Foi o suficiente. E não precisa ir tão longe. Basta ir aqui em nosso tempo. Parte da igreja é perseguida nos dias de hoje. Quantas vezes vou citar outra vez, o Nepal, Índia, parte do Paquistão, aqui África, Mali, Burkina, Guiné, Senegal, Chad, Sudão, que tem um monte de crente perseguido. E quantas vezes no meio do deserto, no meio daquelas montanhas, eu me perguntava o que faz essas pessoas vir aqui, entende? Agora no Natal eu mandei uma oferta para um pastor que está preso na Índia. E tive o privilégio de em alguns minutos falar com ele através do Skype em inglês. E ele preso teve essa facilidade de falar. E uma das coisas que perguntei a ele, disse: como é que está teu coração? E ele diz: eu estou transbordando de alegria. Eu disse: por quê? Ele disse: vai fazer 3 meses que eu estou aqui já. Eu disse: como você pode estar alegre, homem? E ele diz: eu fui achado digno de ser preso por causa dele. Que resposta boa, bíblica inclusive. Então ele diz: pouco importa a minha vida, importa que eu glorifique o nome dele. Eu sei o que é ser preso, eu já fui. Eu sei o que é apanhar na cara, eu já apanhei. Eu sei o que é ter metralhadora na cabeça e você ficar pensando nos seus filhos, que Deus cuide deles. Eu sei o que é isso. Mas eu sei o quanto vale a pena amar a Ele. Eu sei. Eu sei o quanto vale a pena ganhar uma alma. Eu sei. Não tem nada mais prazeroso nessa vida do que ganhar uma alma.